Minha vida com o sobrenatural. Não sou muito boa com palavras, mas vivenciei várias coisas sem explicação. Desde pequena, sempre via vultos, ouvia vozes me chamando. Uma vez, fui ao cemitério levar flores ao túmulo do meu avô. E na hora de ir embora, estava andando pelo cemitério e eu sentia como pessoas estivessem passando as mãos em minhas pernas, e minhas pernas arrepiavam. Outra vez, morava com minha avó em um sítio que tinha fama de ser assombrado. A casa era de madeira e a senhora que morava lá, antes de nos mudarmos, tinha falecido e ela era muito conhecida por ser muito apegada em seus bens materiais. Para você entender como a casa era, nos quartos e sala o chão era de assoalho. Voltando, muitas vezes acordávamos com as panelas batendo, armários da cozinha abrindo e fechando, e quando íamos até lá, tudo estava no lugar. E outras vezes ouvíamos passos no chão do assoalho. Quem já morou em casas com assoalho sabe o barulho que faz quando alguém caminha. Acordei diversas vezes com alguém sussurrando em meu ouvido. Logo nos mudamos. Fui morar sozinha. Certa noite, acordei com minha cachorrinha latindo para a parede. Quando olhei para o lado, vi um homem parado ao lado de minha cama. E ele vestia uma calça jeans azul claro e camiseta branca. Gritei e acendi a luz. Quando olhei para o homem, não tinha ninguém. Aí eu olhei para a janela e tinha um homem tentando arrombá-la. Acredito que aquele homem me salvou de alguma forma. Outra vez, estava dormindo ao lado do meu marido, que era namorado na época. E ele estava me olhando dormir e, de repente, ele ouviu uma voz demoníaca dizendo: "Ela é minha." Na hora, meu namorado falou: "Ela não é sua, ela é de Jesus." Uma outra vez, vi um senhor negro de barba e cabelo branco dentro do meu quarto. Meu marido acendeu a luz e o senhor continuou lá, me olhando. Oramos e então ele sumiu. Não entendo por que vejo e sinto essas coisas, mas sempre que algo ruim vai acontecer, eu sinto uma tristeza enorme. Muitas vezes não entendo, mas depois que acontece, consigo entender o porquê daquela tristeza. Eu adoro seu trabalho, já maratonei seu podcast 2 vezes, não consigo pensar em um título. E caso tenha ficado muito extenso, pode dividir como ficar melhor para ti? Esse relato foi enviado pela Carla de Cascavel, Paraná, e obrigada, Carla, por ouvir o podcast e maratonar 2 vezes. Valeu! Loop de sonhos lúcidos. Olá, Daniela, como vai? Me chamo Heitor e sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Comecei a escutar seu podcast faz pouco tempo, mas já estou viciado, obrigada. Eu sou uma pessoa com algumas histórias sobrenaturais. Vou tentar escrevê-las e mandar para você sempre que der. Mas antes vou dar uma breve resumida na minha história com a religião e o sobrenatural. Nasci e cresci em uma casa espírita. Meu avô era espírita, meu pai também era espírita. Para se ter uma noção, meu pai nasceu em 1929, então a família estuda o espiritismo kardecista há bastante tempo. Meu pai era médium e vivia presenciando coisas, então a crença no além e nos espíritos é algo normal para mim. Enfim, passado o contexto religioso da minha vida, passo ao primeiro relato. O primeiro que quero compartilhar é sobre um sonho lúcido que tive. Isso porque o primeiro episódio que escutei foi sobre isso e já pensei em contar o meu. O episódio aconteceu, se não me falha a memória, em 2013, 2014. Eu tinha saído com os amigos por volta do meio-dia. Fomos a um churrasco de aniversário. Acabei saindo mais cedo do churrasco para descansar, já que tinha outra festa para ir à noite e eu já tinha bebido um pouco. Então, preferi ir para casa dormir um cadinho. Cheguei e não tinha ninguém em casa. Passei pela porta do quarto da minha mãe e vi no chão, logo na entrada, o ventilador dela. Essa informação será relevante. Fui direto para a cama, troquei de roupa, botei um short e deitei para dormir. Apaguei na mesma hora. Acordei e senti muita sede.
Levantei, abri minha porta, passei pela porta da minha mãe, vi o ventilador, me dirigi para a cozinha. A porta estava fechada, mas a luz acesa. Dava para ver, pois a porta da cozinha tem uns pedaços de vidro fosco. Entrei e, para minha surpresa, me deparei com um casal de idosos em pé, conversando e tomando café. Não entendi nada. Os dois começaram a gritar comigo. Quem é você? O que faz na nossa casa? Saia daqui! Fechei a porta assustado, sem entender completamente nada. Corri para o meu quarto, entrei, tranquei a porta e deitei na cama. Quando acordei de novo. Pensei, nossa, que sonho esquisito. Era muito real. Meu quarto, no sonho, estava exatamente como eu havia deixado antes de deitar. Inclusive, as roupas caídas no chão. Passei pelo ventilador e tudo mais, então não havia entendido. Então, ainda com sede, levantei, abri a porta e dessa vez não vi o ventilador da minha mãe. Não me importei, segui para a cozinha. Abri a porta e, para minha surpresa, dessa vez não havia o casal de idoso e tampouco minha cozinha. Quando abri a porta, me deparei com um campo gramado bem verde, uma árvore e uma casa ao fundo. Ouvi uma voz me chamando e percebi que era uma menina, usando um vestido rodado com aspecto antigo. Ela me chamava e acenava para mim. Na mesma hora eu fechei a porta. Virei, me dei um tapa no rosto e falei: Você está novamente em um sonho, acorda! Voltei para o quarto e novamente deitei na cama. E ato contínuo, acordei. Nossa, que sensação horrível. Eu lembrava de tudo e tudo estava tão vívido ainda na mente. Não distingui diferença entre o estado de sonho e de vigília. Enfim, levantei, mais uma vez, abri a porta e vi o ventilador no chão. Fui até a cozinha e antes de abrir a porta, escutei umas vozes conversando. Pensei: Puta que pariu, casal de idoso, e eu ainda tô dormindo. Corri para o quarto e me joguei na cama e acordei de novo. Essa situação de eu ir até a cozinha e não ser ainda minha casa aconteceu mais umas 2 vezes, sendo a última a pior delas. Na última, levantei num salto e corri para a cozinha. Nem vi dessa vez se tinha ou não ventilador. Abri a porta e era outro lugar. Um lugar horroroso dessa vez. Gente gritando, um cheiro horrendo. Voltei correndo, fechei a porta do quarto, sentei na ponta da cama, de frente para minha TV e comecei a orar. Pedi muito a Deus e ao meu falecido pai que me ajudassem a sair daquele lugar, que me ajudassem a acordar. Nesse momento, na minha TV, comecei a enxergar uma visão. Vi meu braço, um pedaço da minha cama e minha TV. Percebi que estava vendo ali o que meu olho na vida real estava vendo. Fiz um esforço tremendo para acordar e a imagem da TV começava a ficar maior até o ponto que eu acordei. Agora sim, acordei de verdade. Levantei com o coração na mão, muito nervoso e com medo. Fui até a cozinha, passei pelo bendito ventilador, abri a porta e estava agora tudo normal. Eu realmente tinha acordado. Nunca tinha experimentado algo assim e nunca mais tive nada parecido. Foi algo absurdo, tudo era muito real. Apesar de, em dado momento, eu já saber que estava preso em um sonho. Eu tinha completo controle das minhas ações. Esse loop deve ter durado uns 6 ciclos de levanta, volta para a cama e acorda. Lembro de quase tudo com exatidão até hoje, de tão real que foi. Para mim, a impressão é que eu estava vivendo aquele momento na pele. Bom, esse foi um dos casos que já ocorreram comigo. Quem sabe, conto outros depois. Até mais e obrigado pelo espaço. A gente que agradece o relato e pode enviar mais, tá bom? Obrigada! O menino no banco vermelho. Os meus tios têm uma casa na praia, num condomínio, e lá é muito legal. Morávamos num prédio em frente a uma pracinha, onde sempre brincava com meus amigos. Mas em um certo dia, eu estava sozinho, pois meus amigos tinham ido embora. Daí vi um garotinho com cabelos louros, olhos verdes e pele muito branca, parecida com a de um vampiro. Ele estava num banco de cor vermelha. Sentei ao seu lado e disse: Você quer brincar? Não posso. O menino respondeu: Por que não? Estou machucado. Então podemos apenas conversar.
E o menino concordou. Conversamos por bastante tempo, até que minha tia me chamou para jantar. Me despedi do meu novo amiguinho. Gostei muito de conversar com você. Eu nunca tive amigos. O garotinho me respondeu. Fui para casa, jantei e dormi. No dia seguinte, encontrei o garoto e ele estava com as roupas completamente molhadas. Perguntei se ele havia ido à praia. Nesse momento desviei o olhar, pois minha tia me chamou. No mesmo segundo virei para o garoto, mas ele havia desaparecido. Fiquei assustado, pois minha tia disse que um garoto loiro tinha morrido afogado na praia. Esse relato foi enviado por João. O fotógrafo de túmulos. Eu sou fotógrafo, tenho 32 anos e gosto de tirar foto dos cemitérios. Meus trabalhos são bem conhecidos, mas mesmo sendo o único a fazer esse tipo de trabalho no Brasil, eu estava desempregado. Mantenho sempre em ordem meus e-mails para receber proposta nesta área. Recebi uma mensagem para entrar em um grupo. É um grupo onde algumas pessoas que têm gosto parecido se encontram para comentar algo em comum. Depois de cadastrado, enviamos uma mensagem para o e-mail do grupo e todos que estiverem cadastrados lá recebem esta mensagem. Eu me cadastrei porque fui convidado para mostrar o meu trabalho para eles. Era um grupo de magnatas que procuravam pessoas com trabalhos diversificados. Embora o nome do grupo não tivesse nada relacionado a isso, na parte da entrada do grupo mostrava a quantidade de pessoas que estavam lá. 283 estavam cadastrados. Conheci o casal martiniano. Acho que eram moderadores do grupo, pois eles eram os que mais organizavam os comentários e enviavam muitas mensagens. Os nomes deles eram Sara Martiniano da Silva e Rogério Martiniano da Silva. Logo que coloquei a primeira mensagem no grupo, o pessoal começou a enviar muitas mensagens de boas-vindas e diziam como estavam contentes em ter mais um integrante no grupo. Queriam me conhecer completamente. Perguntavam sobre o meu trabalho, as minhas fotos, quanto tempo eu tinha essa profissão, etc. Aos poucos fui conhecendo o pessoal. Eram as pessoas mais variadas em profissões e idades bem diferentes das outras. Engenheiros, advogados e estudantes. Os assuntos eram dos mais diversos, mas todos tinham algo em comum. Eles não saíam muito, ficavam no computador por horas. Sara era muito legal e falava com todos com seu jeito bem simpático. Ela me disse que queria ver amostras do meu trabalho, pois estava escrevendo um livro e acharia interessante as fotos dos cemitérios que tirei e me pediu uma amostra. Eu tinha um portfólio invejável, mais de 1000 imagens sobre tudo relativo a cemitérios no Brasil. Então coloquei uma amostra de 30 imagens nos arquivos do grupo. Assim, todos poderiam dar uma boa olhada no meu trabalho. Realmente, eles adoraram. Falaram que as fotos estavam muito nítidas e com muitos detalhes que só um fotógrafo profissional poderia dar. Fiquei muito contente com o elogio. A Sara ficou muito agradecida e já estava fazendo negócio para enviar muitas imagens com um preço bem agradável de R$45.000. Fiquei besta com o acordo, mas ela queria ver todas as fotos e seria me dar um trabalho e tanto, mas aceitei. Enquanto eu escaneava a foto e colocava no grupo, o pessoal ficava cada vez mais amigo meu. As meninas do grupo me tinham como um deus. Respondiam todas as mensagens que eu colocava lá e queriam saber tudo sobre mim. Realmente era o melhor grupo que eu conhecia. Elas não tinham ciúme das outras e ficavam dizendo que eu poderia ficar com todas e podia enviar mensagens poéticas para elas sem problemas, porque elas não eram ciumentas. E até mesmo a Sara dizia que o marido dela deixaria que ela saísse com ela tranquilamente. Aqui eu não entendi muito bem, gente. Ficou assim, com ela. Ou é com ele, né? Todas tinham paixão pelo gótico, pois comentavam sobre as fotos que eu tirava de cemitérios e adoravam ver todo o meu trabalho. Pediam mais, eram viciados por fotos assim, e isso me deixava mais empolgado. Mas um dia, eu notei algo estranho. No começo, achava comum alguns saírem, mas em uma semana, o grupo perdeu mais de 100 associados, e então perguntei o que estava vendo. Foi quando eu fiquei encanado.
todos desconversaram. Até mesmo algumas meninas tinham saído do grupo e eu podia jurar que eu as tinha em minhas mãos. Uma pena. Mas eu percebi que o marido de Sara não estava mais no grupo. Ela disse que ele teve que viajar urgente, mas que o contrato sobre o livro estava aberto e que eu deveria continuar a enviar as fotos para o grupo. Como eu escaneava as fotos em resolução baixa, 75 dpi é a resolução apenas para a internet e não dá para publicar em revistas e jornais por ser muito pequena. Continuei colocando no grupo. E em uma noite eu havia colocado todas as fotos que eu tinha no arquivo do grupo. Enviei uma mensagem para o grupo dizendo que todas as fotos de cemitério que tirei estavam lá. Fiquei esperando as mensagens de elogio sobre o meu trabalho, mas não era bem isso que estava acontecendo. Fui então para a página inicial do grupo, onde continha um número de participantes, quando me deparei com a surpresa. A quantidade de pessoas estava diminuindo rapidamente. Fiquei em pânico. Enviava um monte de mensagem para o grupo perguntando o que estava acontecendo. Por que estavam abandonando o grupo? Mas não tive nenhuma resposta. De 100 pessoas diminuiu para 30 e foi diminuindo pela madrugada dentro até que ficou apenas um. Era uma menina de 14 anos. Nunca falava nada no grupo. Seu nome era Michele. Perguntei por que ela não havia saído também e se ela sabia de algo. E ela foi muito clara e direta. As fotos do cemitério, as lápides. Veja os nomes das lápides. Veja os nomes dos túmulos. Eram eles, todos mortos. Sara e Rogério, em cemitérios diferentes. A foto do túmulo do Rogério eu coloquei primeiro, por isso ele foi primeiro que ela. E estavam aqui para ver seu próprio túmulo. Eu mostrei para cada um deles sua própria lápide. Seu próprio túmulo mostrando que estavam realmente mortos. Meu Deus, eu não podia acreditar. Devia estar ficando louco. Tinha que ver isso. Fiquei com arrepio macabro e com muito medo de tudo isso. Verifiquei cada foto, cada imagem. Algumas realmente tinham nomes de pessoas que estavam no grupo. Todos estavam lá. Fiquei conversando horas com Michele e não sabíamos como eles tinham entrado nesse grupo e nem sobre como morreram, pois as fotos foram tiradas em vários cemitérios. Michele, que aventura louca. Sabe, se eu contasse aqui para o pessoal, não acreditariam. Bom, vou sair do grupo para nunca mais voltar. Obrigado por me ajudar a solucionar tudo isso. Ela enviou uma única mensagem. Vai me deixar aqui sozinha? Não vai achar meu túmulo? Por favor, me ajude. Novamente o arrepio tomou todo o meu corpo, me deixando quase sem forças. Um arrepio tomou conta de todo o meu corpo, me deixando quase sem forças para falar e com o coração saltando pela boca. O que eu faço? Não havia muitas respostas lógicas e nem sei se o que eu estava fazendo tinha explicação. Peguei minha câmera e comecei a vasculhar os cemitérios da cidade. Eu tinha o nome inteiro dela, nomes dos pais, tudo. Finalmente, encontrei seu túmulo. Tirei várias fotos, escaneei e coloquei no grupo. Quando finalmente o grupo ficou só com uma pessoa, apenas eu. Decidi que nunca mais entraria em nenhum outro grupo da internet. Eu deveria ter desconfiado de tudo isso, já que o nome do grupo era bem sugestivo, Almas Penadas. Mas algo deu errado. Eu não conseguia sair do grupo. Fui promovido a moderador. Não conseguia sair. O que estava acontecendo? Eu era uma alma penada também? Foi quando eu vi o número de participantes. Estava aparecendo novos cadastrados e aumentando de 10 para 50 para 70 e continuava crescendo. Foi quando recebi a primeira mensagem. Me ajudem, cadê meu túmulo? Esse foi um conto enviado por Adriano Siqueira. Se você não vivenciou nenhuma história sobrenatural e tem talento como Adriano Siqueira, envie seu conto. Também, gente, não precisa inventar história. Por isso que eu falo aqui no Assustadoramente, tem espaço para todo mundo. Porque, como eu falei, tem muitas pessoas como é que fala, gente? Eles encontram resposta para as coisas que eles vivenciam através dos relatos, né? Pessoas que vivenciaram coisas iguais. Então, se uma pessoa escreve uma coisa, inventou ali uma historinha, porque não vivenciou nada,
a pessoa não está sendo honesta, né? Então, escreve um conto, olha, o Adriano colocou um conto de terror e eu li aqui e eu amei. Eu acho que vocês também vão amar esse conto. Tem um suspense, né? Você fica querendo saber o desfecho. Então, se você tem um conto também, pode mandar que eu vou ler do mesmo jeito, tá? E nada de inventar historinhas de terror, se não existiu. Porque senão, uma alma penada vai puxar o pé de vocês. E é isso, Adriano. Obrigada por enviar.